E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular uma potência com base natural maior que zero e o expoente negativo? Mas antes de respondermos a esta pergunta, não se esqueça de deixar o like logo no início do vídeo e também de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Para responder a esta pergunta, nós vamos considerar as potências de base 3. E nós vamos começar por 3 elevado à primeira potência. Nós sabemos que 3 elevado à primeira potência é igual a 3, porque nós vamos repetir uma vez a base 3 aqui. E quando nós temos 3 elevado ao quadrado, nós repetimos duas vezes a base e multiplicamos. Nós teríamos 3 vezes 3, que é igual a 9. E agora, se nós pensarmos em 3 elevado ao cubo, nós temos 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. E dessa mesma forma, 3 elevado à quarta é igual a 81. Agora, analisando essas potências, nós vamos considerar que a cada linha que nós temos aqui, nós vamos considerar os expoentes de forma decrescente. Nós temos aqui os expoentes 4, 3, 2 e 1. E nós temos os resultados 81, 27, 9 e 3. E se nós considerarmos essas potências, tendo em conta que os expoentes estão diminuindo sempre uma unidade, então de 3 elevado à quarta para calcular 3 elevado à terceira potência, basta dividir 81 por 27. E esse mesmo raciocínio nós podemos utilizar se nós conhecemos 3 elevado ao cubo e queremos descobrir 3 elevado ao quadrado, uma vez que basta dividir 27 por 3 e o nosso resultado será igual a 9. E nós podemos fazer isso porque a base dessa potência é igual a 3. Nós estamos aqui apenas diminuindo os expoentes de uma em uma unidade. E agora, se nós temos 3 elevado ao quadrado é igual a 9, para calcular 3 elevado à primeira potência, basta dividir por 3 e nós teremos como resultado o número 3. E agora, como nós temos aqui que 3 elevado à primeira potência é igual a 3, quando nós quisermos calcular 3 elevado a zero, basta dividir 3 por 3 e nós teremos como resultado o número 1. Ou seja, a cada nova potência na qual nós estamos fazendo com que os expoentes diminuam em uma unidade, basta considerar o resultado anterior e dividir pela base, que nesse caso é igual a 3. Então a próxima potência que nós teríamos, se nós formos seguir essa sequência, seria 3 elevado a menos 1. Então, para calcular o resultado de 3 elevado a menos 1, basta dividir o resultado de 3 elevado a zero por 3. E ao dividir 1 por 3, nós podemos escrever este número na forma de fração, e nós teremos 1/3, o que poderia ser representado também na forma decimal. No entanto, a forma de fração será mais interessante para os resultados que nós vamos concluir com este vídeo. E depois de analisar essa sequência, nós vamos estabelecer uma regra para calcular as potências, nas quais nós temos um expoente negativo e uma base natural maior do que zero. Agora, se nós continuarmos essa sequência, nós precisamos calcular 3 elevado a menos 2. E se nós seguirmos este padrão, basta dividir 1/3 por 3. Ou seja, nós teremos este cálculo, 1/3 dividido por 3. E aqui nós temos uma fração que está sendo dividida por um número inteiro. Então nós vamos reescrever este número inteiro também na forma de fração, uma vez que 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. E na forma de fração nós teríamos 3 sobre 1. Então nós temos o cálculo 1/3 dividido por 3 sobre 1. E quando nós temos uma divisão de frações, nós podemos manter a primeira fração e multiplicar o inverso da segunda. Mas o que é o inverso mesmo? Basta eu trocar numerador e denominador de lugares. Ou seja, nós teremos 1/3 multiplicado por 1/3, uma vez que nós tínhamos 3 sobre 1. E agora nós temos uma multiplicação de frações. E nesse caso, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E assim nós temos 1 vezes 1, que é igual a 1, e 3 vezes 3, que é igual a 9. Portanto, 3 elevado a menos 2 é igual a 1/9. E conhecendo 3 elevado a menos 2, nós podemos calcular agora 3 elevado a menos 3. E para isso, basta considerar este resultado anterior, que é 1/9, e dividi-lo por 3. E nós temos 1/9 dividido por 3. E reescrevendo este número na forma de fração, nós temos 1/9 dividido por 3 sobre 1. E como agora nós temos uma divisão de frações, nós vamos manter a primeira fração, que é 1/9, e multiplicar a segunda fração invertida, ou seja, nós teremos 1/9 vezes 1/3. E nesta multiplicação nós temos 1 vezes 1, que é igual a 1,
e 9 vezes 3, que é igual a 27. E 1/27 representa o resultado de 3 elevado a menos 3. E a última potência que nós vamos calcular é 3 elevado a menos 4. E para isso nós vamos seguir o mesmo padrão. Nós vamos dividir 1/27 por 3. E 3 nós vamos reescrever na forma de fração e teremos 3 sobre 1. E agora, como nós temos uma divisão de frações, nós vamos manter a primeira fração, que é 1/27, e multiplicar o inverso da segunda, que é igual a 1/3. Então nós temos 1/27 vezes 1/3, e desse modo nós temos 1 vezes 1, que é igual a 1, e 27 vezes 3, que é igual a 81. Portanto, 3 elevado a menos 4 é igual a 1/81. E neste ponto, nós utilizamos esta mesma regra para calcular potências cuja base era igual a 3 e o expoente estava sempre diminuindo em uma unidade. E agora nós vamos analisar todos esses resultados e estabelecer uma regra que nós poderemos utilizar sempre que nós tivermos uma base natural maior do que zero e um expoente negativo. E desse modo nós teremos os seguintes resultados. Nós temos 3 elevado à quarta, que é igual a 81, 3 elevado ao cubo, que é igual a 27, 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9, 3 elevado à primeira potência, que é igual a 3, 3 elevado a zero, que é igual a 1, e agora nós temos as potências com expoente negativo. Nós temos 3 elevado a menos 1, que é igual a 1/3, 3 elevado a menos 2, que é igual a 1/9, 3 elevado a menos 3, que é igual a 1/27, e 3 elevado a menos 4, que é igual a 1/81. Agora observe essas potências e procure alguma regularidade. Pause o vídeo e pense um pouco se existe alguma possibilidade de regra que nós podemos escrever a partir desses cálculos que nós realizamos. A partir desses cálculos, nós conseguimos pensar na seguinte regra, que para calcular uma potência com base natural e expoente negativo, basta inverter a base da potência para que o expoente passe a ser positivo. Mas o que isso quer dizer? Nós podemos sempre utilizar esta regrinha para calcular potências que tenham uma base natural maior do que zero e tenha expoentes negativos. Vamos considerar essa primeira potência que nós temos aqui e analisar esta regra que nós acabamos de escrever. Nós temos 3 elevado a menos 4 e nós sabemos que o resultado é igual a 1/81. Então, para calcular esta potência que tem base natural e expoente negativo, nós podemos inverter a base. Mas qual é a base? A base é igual a 3. E qual que é o inverso de 3? O inverso de 3 é 1/3, porque 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, e ao invertermos este número, nós teremos 1/3. Então, fazendo isso, invertendo a base, o nosso expoente passa a ser positivo. Então, 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1/3 elevado à quarta potência. Mas como nós fazemos para resolver esta potência então? Basta repetir a base, que é 1/3, 4 vezes, e multiplicá-la. Nós temos 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. E como nós resolvemos este cálculo? Multiplicamos todos os numeradores e também multiplicamos todos os denominadores. E assim nós temos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. E desse modo nós podemos utilizar esta regra para calcular qualquer potência que tenha base natural maior do que zero e expoente negativo. E você conseguiu compreender esta regra que nós podemos utilizar para calcular potências que tenham bases naturais maiores do que zero e os expoentes negativos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui semanalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.